Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, poder participar dessa aula que nós vamos tratar sobre um tema importante para a nossa época, para o que nós estamos vivendo. Deixa eu ver como é que eu me organizo aqui. Dá para deixar aqui mesmo? Acho que é melhor, né? Vá para Ageu capítulo 1. Nós conversamos recentemente na igreja sobre isso e agora falei com o Timóteo para que a gente pudesse conversar um pouquinho também sobre isso com a congregação, aproveitando que deu tempo hoje, porque o reverendo Hermes está lá na igreja, então a gente pôde vir para cá, tendo em vista que os próximos dias vão ser bem corridos, então não foi possível, não seria possível. Ageu é facinho de achar, um livro baba, né? Está perto de Zacarias. Vou ajudar, está perto de Sofonias. Joia. Vou ler apenas o capítulo 1. Tá? No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. É isso. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão. Sustente a vida de cada um nas suas atividades, nos seus trabalhos e também no seu cuidado para com esta casa. Abençoa, Pai, os próximos meses, que Satanás não tenha poder sobre a vida desses irmãos, mas que todos, ó Deus, blindados por Ti, possam ser fortes, valorosos, corajosos, para dar, Senhor, seguimento à organização desta igreja. Obrigado pelo Teu amor que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alegra em Cristo Jesus. No nome dele pedimos e
Rogamos a tua direção também nesse momento de estudo. Amém, Senhor. Ok. Eu acho que eu vou querer colocar aqui. Quem colocou esse copo d'água aqui? Coisa ruim é quando você não está acostumado com o ambiente, né? Ou perdeu o costume com o ambiente. Ok. A água. A água. Para termos água, você precisa ter... Você precisa ter o quê? Não. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não dá para ter água se as 2 moléculas de hidrogênio não se unirem junto com a molécula de oxigênio. Que interessante ter esse acidente com um copo de água. Me ajuda a ter essa compreensão. Vocês perceberam isso já? Já pensou se as 2 moléculas de hidrogênio elas fizessem assim, não quero mais estar juntas, não, vou embora. Vocês percebem que quase tudo na vida é água? Se não tem água, nós não temos a colheita. Aliás, se não temos água, o corpo não sobrevive. Esse é o problema, né? Num acidente ou, por exemplo, num deserto, você não sobrevive não porque não tem alimento, mas você não sobrevive porque não tem água. Água é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Mas vocês percebem que para que as coisas aconteçam é necessário que haja unidade? Não é? Tudo precisa de unidade. Por exemplo, uma célula do nosso corpo implica ter água, implica ter uma série de outros elementos, e essas células se unem umas com as outras e formam um zigoto. E depois de um zigoto, um embrião. E depois esse embrião, com a multiplicação de células, se transforma numa criança. Ou seja, todos nós, em algum determinado momento, fomos mais água do que corpo. É engraçado isso, não é? Por exemplo, Jesus Cristo, quando começou o ministério dele, ele não poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Ele tem poder para fazer tudo sozinho. A capacidade que ele tinha, a força que ele tinha, ele poderia fazer tudo sozinho, mas é interessante que ele resolveu agregar e trazer pessoas. É interessante que quando Deus chamou o povo, chamou uma família. Abraão, sua mulher, e depois toda a estrutura de família. E é interessante que quando Paulo vai falar de igreja, ele vai dizer que igreja é um corpo, mas um corpo precisa de muitos membros. É importante falar sobre isso porque a visão moderna hoje é chamada de desigrejados. Desigrejados. Eu não sei se você já ouviu falar. Desigrejados. E o que pensa um desigrejado? O desigrejado, ele pensa que ele pode ficar em casa vendo um vídeo do Nicodemos, que ele está muito mais do que alguns que estão na igreja servindo ao Senhor, porque ele está longe da hipocrisia que é viver dentro da igreja. Ele acha que por ele estar, por exemplo, na sua casa e vendo um vídeo de um pastor famoso, sem se envolver com dificuldades da igreja, sem se envolver com pessoas dentro da igreja, ele está completando o que seria, por exemplo, o chamado de Cristo Jesus. E eu creio que o texto de Ageu nos ajuda a entender que tudo que Deus fez importa agregar, importa unidade. Afinal de contas, se os 2 átomos lá, as 2 moléculas de hidrogênio resolvessem dizer assim, não, agora a gente cansou de estar junto, não está bom não essa história entre nós, vamos nos dividir. E o de oxigênio dissesse, adeus, não quero mais vocês, nós não teríamos água. E seria assim com uma série de coisas, né? Jogadores de futebol, vamos imaginar, não, estou jogando só para mim agora. É o conhecido fominha, já viu falar? Ele não agrega, né? Mas em tudo a gente precisa dessa visão comunitária e com a igreja não foi diferente. Quem é Ageu? Olha o nome Ageu, minha festa. Nome bonito, né?
Quem quer ter filhos ainda? Coloca aí Ageu, né? Chama ele de Minha Festa. Né? Ageu, data 520 a.C. Os ensinos de Ageu: Deus abençoou os que retornaram após o exílio. E o reino de Deus deve ter prioridade. Essa é uma questão importante em Ageu. Ageu está dizendo que o reino deve ter prioridade. Prioridade é uma palavra muito bonita, porque nós aprendemos que prioridade a gente dá para coisa que amamos, não é verdade? Prioridade a gente dá para coisas que nós amamos. Por exemplo, se você dá prioridade mais para o seu carro do que para a sua casa, significa que você ama mais o seu carro do que sua casa. Né? Se você é casada ou casado e dá prioridade mais aos seus filhos do que ao seu marido, os seus filhos estão na prioridade do que o seu marido, quando deveria ser o marido. Prioridade é uma das coisas importantes assim na vida do crente, porque antes de sermos cidadãos, nós somos cidadãos do reino e há de se ter prioridade com as coisas do reino. Uma outra coisa que a gente vê em Ageu: esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi. Toda a estrutura assim daquele retorno, esse povo veio de um retorno que durou quase 70 anos no exílio, eles deveriam voltar para construir o templo e para solidificar o trono de Davi. E, na verdade, o texto de Ageu, ele é um apontamento para Cristo. Né? Eu vou acelerar porque eu não vou estar aqui para dar o próximo estudo, provavelmente, mas olha aí o capítulo 2, versos de 20 a 23. Capítulo 2, versos de 20 a 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Palavra a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Anel de selar significa que ele teria o poder, o anel de selar significa isso, o poder sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Na verdade, isso aqui é um apontamento para Cristo, é um apontamento para Jesus, porque o trono que Zorobabel está tomando é um tipo de trono que é o trono de Cristo Jesus. Olha que interessante sobre quem está falando essa profecia. Vai para Mateus, segura um pouquinho aí o texto de Ageu, porque se perder Ageu, danou-se. Acha aí Ageu, deixa Ageu achadinho e vai lá para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, diz assim, olha lá o verso 12, o verso 13, e se nós chegarmos aí, a gente vai até o 17, olha só. 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Se você perceber lá no texto que a gente leu de Ageu, Salatiel é o pai de... vocês estão pegando a coisa, hein? Estão vendo? Pelo jeito, pela palavra aqui, está todo mundo atento ao que eu estou falando. Como que é? Salatiel é pai de Zorobabel. Olha aí, ó. E no 13, Zorobabel gerou a Abiúde. Isso você não tem no nosso texto. Por quê? Só fala só de Zorobabel. Mas Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde a Eliaquim. E depois o Eliaquim gerou o Azor. O Azor gerou a Zadok. O Zadok e o Aquim a Eliúde. O Eliúde gerou Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio babilônico, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Né? Então, 3 vezes 14. E aqui você vê a genealogia de Jesus. Por isso que Zorobabel recebeu uma informação em Ageu dizendo, olha,
o seu trono permanecerá. E você receberá o anel de selar. Se você olhar lá para o texto de Apocalipse, você vai perceber que Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre os 7 selos. Então, essa é uma projeção muito cristocêntrica no texto de Ageu. Esses são os 4 ensinos basilares do texto de Ageu, tá bom? Qual é a missão de Ageu? Ageu, juntamente com Zacarias, trabalham para incentivar os judeus a retornarem do exílio para reconstruir o templo. Essa é a grande missão. Aliás, esse é o objetivo do povo retornar para a terra de Judá. Esse é o grande objetivo. Agora, segura Ageu de novo aí, vai para Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Esdras está perto de Neemias, que está perto de Jó. Olha o que diz aqui o texto de Esdras, no capítulo 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Olha o capítulo 2 agora, tem mais informações aqui, mas olha o capítulo 2, né? São estes os filhos das províncias que subiram do cativeiro dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Jesua, Neemias, Seraías, tal, são esses que a gente está falando. Então esse aqui é o trabalho de Ageu, né? Mas continua aí no texto de Esdras, só para a gente explicar mais um pouquinho, eu até tirei aqui, mas só para a gente explicar mais um pouquinho. No capítulo 4 de Esdras, você vai ver um versículo que diz o seguinte, né? Verso 4, capítulo 4, verso 4. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, olha o que diz o 24 ainda do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. E então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que ajudavam. Então, essa é a missão de Ageu. Fortalecer as mãos daqueles que estavam reconstruindo o templo. Ageu e Zacarias tinham essa missão, e esse é o trabalho. A data.
Os profetas Ageu começaram os profetas, né, Ageu e o Zacarias começaram seus ministérios em 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dario, como a gente já viu aí. O contexto era a reconstrução do templo, que teve oposição externa e por meio desta oposição gerou desânimo interno, fazendo com que o povo abandonasse o projeto por mais de 15 anos. Então, por mais de 15 anos o projeto ficou parado. O que eles fizeram? Só levantaram o altar. O restante estava tudo em ruínas. O principal inimigo era Tatenai, que desanimou muito o povo na reconstrução. Contudo, Dario, governador da Pérsia, em 522, que era o seu reinado, a 486, reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído no prazo de 4 anos. E o segundo templo foi reedificado no dia 12 de março de 1516. Quem nasceu nessa data aqui? Ninguém nasceu. Então, é uma data muito importante. 12 de março de 516, tá bom? É fácil entender o livro. São 4 mensagens e todas as mensagens você vê aí a expressão assim diz o Senhor ou dizendo o Senhor. Ageu 1:1, depois Ageu 2:1, depois Ageu 2:10 e depois Ageu 2:20. São 4 mensagens destinadas aos líderes e destinadas aos sacerdotes, destinadas ao povo. São 4 mensagens que falam sobre o ânimo que eles deveriam ter em reconstruir o templo. Mas vamos entrar no tema do nosso estudo. Desigrejados. O que é um desigrejado? Olha só o que é um desigrejado. Pessoas desencantadas com a igreja institucional. Isso representa um desigrejado. É uma pessoa desencantada. Ou seja, foram pessoas que até participaram e durante algum tempo com muito ânimo da vida da igreja, mas depois de um certo tempo eles desanimaram, ou seja, desencantaram. Igreja é lugar de hipócrita. Igreja é um lugar de briga. É um lugar onde as pessoas ficam brigando. Eu que faço isso, eu faço melhor. O outro faz, mas não faz como eu faço melhor que o outro. Esse pastor aí não é bom não, bom é o outro. Eu não gosto de igreja não, lá todo mundo fica fofocando. Começa lá, eu não gosto de igreja porque quando eu chego lá eu vejo pessoas me olhando assim, ó. Eu não gosto de igreja não porque quando eu chego lá a pessoa fica... Ninguém fala comigo. Ninguém vai falar comigo. Né? Alguns falam assim, como que é? Na igreja só tem hipócritas. Aí alguém disse, sempre cabe mais um, né? Então, pessoas desencantadas com a igreja. Bom, no nosso contexto, no Brasil, isso é pior. Porque no Brasil, a igreja evangélica é uma igreja muitas vezes que tem um dono ou uma dona. A família é a dona. Você tem igrejas hoje que a família é dona mesmo. E se olhar lá na razão social, aquele pastor é o dono da igreja. O prédio é dele. E ele coloca o filho depois, passa de geração para geração. É quase uma hierarquia de sangue azul, passa de geração para geração. E é um negócio terrível, porque fica muito mais complicado isso. Não é um regime eclesiástico, bíblico de igreja. É um regime inventado, onde você tem uma pessoa que é dona da igreja. Ele tira quem ele quer, ele coloca quem ele quer, ele faz o que ele quer. Economicamente, ele tira proveito da igreja. Economicamente, ele tira proveito da igreja. Basicamente, o dinheiro vai para a conta dele. Não tem uma comissão de exame de contas. Porque se tiver uma comissão de exame de contas, tem que estar ligado à família. Isso se torna uma visão muito ruim, monárquica dentro da igreja. Vocês estudaram aqui vários regimes de igreja. Eu posso dizer que esse no Brasil é o pior. Onde cada um faz o que quer da igreja, dizendo-se ser dono da igreja. E como se faz isso no Brasil? No Brasil é muito fácil isso. Você pega uma ata, pode ser no apartamento lá, reúne pessoas no apartamento, pega uma ata, redige essa ata, vai lá no cartório, registra, pronto, você tem uma igreja construída, uma igreja organizada.
No Brasil você tem essa facilidade. E isso faz com que você tenha realmente grandes desilusões. Porque naquele lugar, quem está mandando é aquela família. Outra coisa, pessoas que abandonam a igreja, mas mantêm a fé. Segundo o que se diz, um desigrejado é uma pessoa que abandona a igreja, mas mantém a fé. É o que eu falei. Ele vai lá para a casa dele, agora de manhã, talvez ele vai acordar 11 horas da manhã, ou meio-dia, e aí ele pode estar jantando, almoçando, e ele pode estar almoçando e assistindo um vídeo que ele escolhe lá no YouTube, porque você pode pegar lá, você tem 300 pregadores, aí você coloca lá o vídeo dele, já foi edificado hoje, no dia do Senhor. Dá uma volta no shopping depois, assiste Fantástico, vai dormir, no outro dia está trabalhando. Ele diz, eu sou crente, sou evangélico. Outro ponto, quer ser cristãos, mas sem igreja. Ou seja, querem ser cristãos, mas sem igreja. Gente, olha o tanto de livros sobre como essas pessoas podem ser crentes sem igreja, né? Você tem aí o George Barna, Revolução, ou seja, como sair da igreja. A Cabana, quem gostou aí do filme A Cabana é um estímulo para você ser um crente sem igreja. O filme, o livro, você se torna crente sem ser igreja. A ideia do William P. Young, ele é um filho de pastor e ele tem uma grande desilusão por ser filho de pastor e por ter vivido a infância, a adolescência e a juventude dele dentro de uma igreja. Ele fala, olha o tanto que eu sofri vivendo a infância, a adolescência e a juventude na igreja. O pai dele era missionário, sofreu como filho de missionário, sofreu como membro de igreja, então ele tem uma série de coisas que, na verdade, transparece a ideia de, olha, igreja é um ambiente sofrível. Igreja é um ambiente sofrível, né? Você tem aqui Life After Church. Life After Church, ou seja, vida depois da igreja. Você não precisa mais da igreja. Como você pode ter uma vida depois da igreja, que é a do Brian Sanders. Você tem também do Martin Zenner, né? How to Quit Church, né? Ou seja, como você vai sair da igreja, como que você pode sair da igreja, né? Ou você tem o Julian Dewey dizendo Quitting Church, né? Como que a igreja pode acabar, deixando a igreja porque os fiéis estão saindo e o que fazer a respeito disso, né? Olha só, Frank Viola e o George Barna, que escrevem o seguinte, explorando as raízes das práticas das igrejas, ou seja, cristianismo pagão explorando as raízes das nossas práticas na igreja, também saindo da igreja. Você tem aí do Jim Palmer, que ele fala o seguinte, Joões ninguéis, Joões ninguém divinos, deixando a religião para encontrar a Deus, né? Deixando a religião para encontrar a Deus. No Brasil, Paulo Brabo, você tem aí, né, Bacia das Almas, confissões de um ex-dependente de igreja. Ou seja, igreja se tornou droga. Então ele falou assim, olha, como eu deixei de ser um, né, dependente de igreja. Agora eu sou um ex-dependente de igreja. Então você tem aí uma série de livros ensinando, inclusive, como ser um desigrejado, né? Como ser um desigrejado. Mas eu creio que alguns podem ser chamados de desigrejados, mesmo sendo membros institucionais. Então eu vou para um outro caminho. Não é só alguém que está longe da igreja, que não quer mais congregar. Mas eu creio que no cristianismo do Brasil, nas igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas, hoje nós podemos também dizer que alguns podem falar assim, ó, a expressão, sou presbiteriano, não praticante. Da mesma forma, não praticante. Tá bom? Eu acho que sim, eu creio que eu posso falar isso. Eles podem não pertencer ou até mesmo pertencer nominalmente a uma igreja.
Então, para mim, eu acho que temos como entender dessa forma. Ó. Alguns simplesmente abandonam a igreja e a fé. Estão na igreja, mas não se envolvem. E abandonar a igreja, abandonar apenas a igreja e manter a fé. Então, eu queria ver esse ponto aqui. Ó. Estão na igreja, mas não se envolvem. Eu acho que isso é desigrejado também. Então, vamos falar de Ageu. Vamos entender isso, tá bom? Bom, se bem... Até aqui está dando para entender? Até aqui? Está dando para entender? Até aqui? Então, na minha compreensão, por exemplo, se você pega um livro como esse, né, dizendo assim, Na Bacia das Almas, Confissões de um ex-dependente aí desse Paulo Brabo, se você olhar para uma pessoa dessa, ela vai dizer assim, eu não preciso de igreja, não preciso congregar, não preciso estar em igreja. Mas eu creio que eu tenho um terceiro elemento que eu posso dizer que estão na igreja, mas não se envolvem com ela. E por que eu tenho falado isso? Porque até mesmo lá na Igreja São Bernardo, a gente recebe membros que vêm por pública profissão de fé, e funciona assim, percebi alguns deles, eles vêm na igreja um domingo, faltam 3. E no quarto vão numa outra igreja em um outro lugar. Aí depois vem um domingo na igreja. E eu tenho certeza que se alguém perguntar para eles assim, de que igreja você é, ele vai dizer assim, eu sou da igreja presbiteriana. Mas se perguntassem para mim, eu diria o seguinte, não, ele não é da igreja. E por quê? Na igreja você agrega. Na igreja você ajunta. Na igreja você carrega as cargas uns dos outros. Na igreja você chora com os que choram e você se alegra com os que se alegram. Isso é a igreja. Na igreja você sabe quem está doente, quem está feliz porque vai ter um filho, quem está alegre porque vai casar. Você sabe quem está triste porque está enfrentando uma doença terrível. Você ora junto com essa pessoa, você convive junto com essa pessoa, você participa da vida dessa pessoa. Igreja é isso. Porque caso contrário, nós não temos igreja. Se o seu dedo está sentindo, todo o corpo está sentindo. Então o agregar é lógica. O agregar não é escolha. O agregar é uma questão lógica. Ou você agrega ou você não agrega. E aí nós vamos entender que muitas dessas pessoas talvez não estejam congregando como deveriam congregar. Eu estou falando isso para vocês porque vocês estão prestes a se tornar igreja. Para que vocês continuem fortes, vocês precisam estar juntos. Tem um coral e de repente num determinado momento, eu não vou não, hoje eu tô... A Tânia falou um negócio assim. Não vou não. Aí o outro falava, não, o outro lá... fez um negócio lá que eu... A igreja deixa de ser igreja. Não tem coral. Já pensou 3, 4, 5? Né? Cadê o baixo? Não tem baixo. Não tem louvor, então, da parte do coral. Se a gente for perceber, vamos imaginar o seguinte. Todo agregar é muito complexo e difícil. Como é difícil agregar? Não é verdade? Casamentos duram pouco. Filhos contra pai, pai contra... Isso é o natural no mundo. A igreja deveria fazer diferente. A igreja deveria vencer essas dificuldades de um ponto de vista diferente. E qual é o ponto de vista diferente? É se importar com coisas maiores, que é o tema que nós estamos vendo com Ageu. Então vamos lá, voltando para Ageu. Olha só o chamado para reconstruir. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Qual é o objetivo de Ageu? Animar o povo para reconstruir o templo. Esse é o objetivo de Ageu. Está tudo em ruínas, está tudo caído. Então eles precisam reestruturar o templo. A única coisa que eles conseguiram fazer foi levantar o altar. O templo estava todo destruído, em ruínas. A Deus dará. E a primeira fala de Ageu é: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
O que havia nesse povo? Havia uma letargia, né? E essa letargia é algo contrário ao que Deus já tinha dito sobre o templo. Olha só, 1 Reis 7, de 1 a 4 está aqui. Edificou Salomão seus palácios, levando 13 anos para o concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janelas opostas a janelas em 3 fileiras. Ou seja, para construir o templo teria que ter muito trabalho, teria que dar muito suor para aquela reconstrução e eles não estavam dispostos a tanto trabalho assim. Então, vêm as consequências. Quais são as consequências? Consequências na vida prática. Ageu 1, de 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Observe isso. Observe isso. Está percebendo? Por causa de sua própria casa, ou seja, seus próprios interesses. Ou seja, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu quero. Eu estou preocupado com o quê? Com a minha casa. Deus está dizendo o seguinte, sabe por que não está dando certo as coisas na vida de vocês? Porque o objetivo de vocês voltarem de Suzã, da Pérsia, para Jerusalém, era se preocupar com a casa do Senhor. Então aqui eu já tenho um princípio muito importante. A base prioritária da vida de um crente é a obra do Senhor. Mas e o meu trabalho, as minhas coisas? Sim, isso tem total lugar. Você tem total liberdade para estas coisas. Mas se na vida de um crente não houver a preocupação com o desenvolvimento da obra do Senhor, tem algo errado com o seu cristianismo, tem algo errado com a sua vida de fé. Eu estou falando isso de maneira geral, não que você seja assim. Estou entendendo que todos que estão aqui estão intimamente interessados na obra do Senhor. Estão extremamente preocupados com a obra do Senhor. Mas eu estou falando que no nosso país já temos aí um problema sério, que é o presbiteriano não praticante. Presbiteriano não praticante. Está acabando cada vez mais. Por exemplo, escola dominical está acabando em algumas igrejas. Não tem mais escola dominical. Você escolhe, você vai no culto de manhã ou vai no culto à noite. Você vai no culto de manhã ou vai no culto à noite. O agregar está se perdendo cada vez mais. Grupos de oração, grupos de reunião de oração, está se perdendo cada vez mais. E estamos vendo aqui uma observação do próprio Deus por meio de Ageu, dizendo que esse povo estava muito preocupado, cada um com a sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui a gente enxerga um problema grave. Eles se importavam com tantas coisas. As casas apaineladas que a gente vê eram casas muito bonitas, mas a obra do Senhor estava ficando em segundo plano, em segundo lugar. Né? Alguém aqui já conhece um desigrejado? Quando ele levantou a mão assim, eu pensei que... Eu conheço. Conhece? Né? Geralmente não é uma pessoa um pouco revoltada? É bem revoltada, né? Eu tentei, você tenta falar para a pessoa, não vai, né? E dizem que são crentes, são evangélicos, né? São evangélicos. A gente conhece, e interessante que aí algum deles até continuam, por exemplo, dando o dízimo, né? Eu já vi, eu achei até interessante, né? A pessoa não congrega, não vai na igreja, mas continua... Ela tem esse senso, né, e mesmo assim ela continua dando dízimo. Né? Por incrível que pareça, esse tom que você falou aí do dízimo, ele é muito importante para o desigrejado, em 2 momentos, né? Ou para desencargo de consciência,
ou por revolta mesmo. A igreja é um ambiente onde pede dinheiro. Por exemplo, a maioria dos desigrejados não são assim. A maioria dos desigrejados, eles pensam da seguinte maneira: igreja é um ambiente para dar dinheiro para pastor, para dar, tem interesses econômicos. E ele vai dizer, não tem na Bíblia essa ideia de dízimo. Aliás, muitas vezes eles vão dizer que não existe dízimo. Né? Não existe dízimo. Eu falo que uma das coisas que motivam muitas pessoas para não serem assíduas e firmes na igreja é o dízimo. Porque se for uma igreja séria, essa igreja falará sobre o dízimo. E o dízimo é importante no contexto da manutenção da casa do Senhor. E sempre foi assim, Antigo e Novo Testamento. Jesus Cristo, quando anda com alguém que tem uma bolsa de dinheiro. De onde veio aquele dinheiro? Engraçado, Jesus não falou, Senhor, agora manda o dinheiro. E o dinheiro começou a pingar assim, as moedas começaram a cair. Ele poderia fazer isso. Ele tirou dinheiro da boca de um peixe, não é? Mas qual é o ponto aqui? É que o ponto dessa visão congregacional implica a visão dizimal. E muitos que não querem mais conviver com a igreja, nesse sentido de se tornar membro efetivamente envolvido com a igreja, fogem por causa da questão dizimal. Foge da questão dizimal. Como é que fala? Converter uma pessoa no bolso é um ponto muito complicado, né? Muito complicado. Na verdade, a conversão do bolso implica a conversão do coração também. E aqui a gente vê isso, né? As implicâncias disso tudo aqui. Por exemplo, você pode ver que as implicâncias da palavra de Ageu é com relação ao ganho, a visão financeira. Olha só, por isso o céu sobre vós detém o orvalho e a terra os seus frutos. É toda uma visão financeira. De fato, é uma visão financeira. Né? E por quê? Porque eles deveriam entender que o retorno, e o ponto principal desse retorno, seria a preocupação com a casa do Senhor. Mas é isso mesmo. Né? Você tem um desencargo de consciência que poderia gerar isso. Né? Mas isso é assim, Vinícius. Eu conheço pessoas assim que quando sabem que a igreja está passando uma necessidade ou fazendo uma campanha, resolvem ajudar. Mas muitas vezes é por desencargo de consciência. Vamos lá, um pouquinho mais. Consequências aí, somente o arrependimento, né? Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Aqui a gente vê o arrependimento. Qual é o arrependimento? O arrependimento é que eles vêm despertados pelo Senhor e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Então, lição básica. O povo de Deus sempre está envolvido com a obra de Deus. Lição básica é essa. O povo de Deus envolvido com a obra de Deus. Não dá para você ser do povo de Deus distante dessa obra. Né? Tem que estar envolvido com a obra de Deus. O que eu posso tirar até então? Esse povo até fazia sacrifício, de alguma forma tinha um envolvimento, mas não estava de fato fazendo o que deveria ser feito, tanto que foi repreendido. E tanto que precisa de arrependimento. E nesse arrependimento você vai ver que depois disso eles se dão à casa de Deus. Eles amam a casa de Deus, eles vão trabalhar na casa do Senhor e vão fazer o serviço na casa do Senhor. Então há aqui um despertamento para este envolvimento. O que eu posso dizer de desigrejados? E como você vê aí livros sendo escritos, cada vez mais livros sendo escritos sobre isso. O que eu posso dizer é que isso é uma investida para minimizar o desenvolvimento da obra do Senhor. Então vocês têm que estar preparados, porque isso vai aumentar e vocês podem ouvir aqui e acolá, né, pessoas dizendo, congregar, isso aí é para manter pastor, isso aí é para manter
os interesses de alguns e perder totalmente a importância e o valor de ser igreja. Bom, qual é o resultado então? O resultado é o seguinte: os anciãos dos judeus que iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então isso já está em Esdras 6, verso 14, ou seja, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas. E olha só, edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus, e segundo o decreto de Ciro. Então deixa eu dizer aqui algumas coisas que impediam essa construção. Primeiro, os inimigos. Segundo, eles estavam economicamente maus. E isso por causa das secas e dos problemas que eles estavam tendo. Havia uma questão política, quer dizer, os inimigos eram os persas, e os persas eram que dominavam tudo sobre eles, dominavam todas as coisas ali. Então, eles disseram o seguinte, eles pensaram da seguinte forma: olha, tudo está dando errado, então não é esse o momento da gente voltar e começar a edificar a casa do Senhor. Percebe? Tudo está dando errado, então o que a gente vai fazer? Nós não vamos nos envolver com essa questão da obra, de ir atrás, de mexer com a questão da obra. Não. Porque quando for o momento vai dar tudo certo, e quando der tudo certo a gente vai saber porque é Deus que está fazendo a obra para nós. Deus já tem falado, né, pastor? Eles subiram para lá para edificar a casa. Mas esse texto de Ageu é muito interessante. Mais de 14 vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Se vocês lerem aí, vocês vão perceber que aparece a expressão Senhor dos... Por que será que aparece essa expressão Senhor dos Exércitos? Exatamente. As lutas deles e as dificuldades deveriam ser enfrentadas não pelas circunstâncias, mas enfrentando as próprias circunstâncias para fazer a obra de Deus ir adiante. Vou pegar aí na questão dizimal. Sabe como funciona na questão dizimal? Funciona mais ou menos assim. Ai, está apertado, não vou dar o dízimo não. Está apertado, não vou dar o dízimo não. Ou seja, a gente coloca primeiro a dificuldade, coloca primeiro os problemas, coloca primeiro todas as dificuldades que possam ter, e a obra de Deus fica em segundo plano. Quando a obra de Deus deve ficar em prioridade e não em segundo plano. Quando começamos a pensar desse jeito, nós colocamos primeiro o si do que Deus. E nesse texto, vocês vão perceber que vai aparecer várias vezes a expressão Senhor dos Exércitos, dizendo o seguinte: não é por vocês, é por mim, é pela minha força e pelo meu poder. É dessa forma que vocês vão fazer. Então aquela obra que estava parada durante muito tempo começa a ser reerguida, independente das dificuldades. Eram dificuldades com os inimigos, eram dificuldades políticas e eram dificuldades econômicas. Políticas, econômicas e com os inimigos. Mas a obra foi levantada. A ponto do texto dizer, edificaram a casa do Senhor e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Ou seja, os próprios reis entenderam que aquele lugar deveria ser reconstruído. E é interessante que quando os inimigos foram falar contra a casa que estava sendo reedificada, depois que Ageu profetizou, foram examinar nos livros e encontraram lá que os reis deveriam ajudar na reconstrução. Eles tiveram que trazer, ao invés de uma carta dizendo parem com a reconstrução, eles tiveram de trazer uma carta dizendo o seguinte: agora vocês, inclusive todos vocês, devem dar dinheiro para que a casa seja reedificada. Ou seja, os inimigos tiveram que dar dinheiro para que a casa fosse reedificada. Eles tiveram que ser humilhados e a casa foi edificada.
O que nós temos aqui, meus irmãos? A igreja precisa de crentes atuantes. A igreja verdadeira tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos. A igreja precisa de crentes. A água precisa de 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio para ser água. A igreja, para ser igreja, precisa de pessoas que vivam em lugares verdadeiros, não em lugares virtuais, né? Não em lugares virtuais. Gente, eu passo geralmente às quintas-feiras nos hospitais. Nos hospitais. É gente com gente, gente lidando com gente. Eu queria ver um desigrejado no hospital, né? Apertando o botão e alguém chega, vem aqui me consolar. Né? Virtualmente aparece um pastor virtual. Pastor virtual. Aí, consolar, doença no estômago. Doença no estômago, pastor virtual. Você que está com o estômago com problema, vou orar por você. Não existe esse mundo virtual para quem está enfermo. Quem está enfermo precisa de pessoas que façam-se presente. Nem uma ligação. Manda um zap lá para a pessoa que está... estou aqui mandando um zap para você. Não. Você precisa chama o Nicodemos para ir lá. Ele não vai poder estar lá. Quem dera ele pudesse estar lá, mas não vai estar lá. Precisa de presbíteros. Irmãos que acompanham os crentes, estão junto com eles, comam junto com eles, chorem junto com eles, vivam junto com eles. Isso é igreja. Coral virtual. Fazer um coral virtual. Agora aqui vamos ter o coral. Aperta o botão, põe um vídeo. Aí tem um coral lindo. Bobear dos mormons, né? Tem lá um coral lindo, cantando. Não, é importante... mas esse coral não está tão bom. É o meu coral, tá? Não fala mal dele, é meu. É o nosso coral, é o nosso povo. Todo mundo que está ali está lutando. E o que eles estão produzindo é bom, sabe por quê? Porque é povo, é gente que vivem uns com os outros, que se abraçam, que passa raiva um com o outro também. Porque nós somos pecadores. A gente passa raiva um com o outro. Tem hora que uma pessoa manda um negócio assim, bate de... parece que cortou a gente no meio. O que a gente faz? Recupera e vai adiante. É assim, ele é pecador, também sou. Talvez eu já falei algumas coisas para ele também que não foi bom. Isso é igreja. E é isso que o povo não estava entendendo naquela época, porque estava todo mundo dizendo o seguinte, a gente vai e faz um sacrifício, mas o mais importante é que a gente cuide da nossa casa. A nossa casa é mais importante. Ele vai dizer, não, vocês estão perdendo o fio da meada. O importante é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Quando você não vai na casa do Senhor, é -1, ninguém nem vai sentir falta. Não, todos deveriam sentir falta. Todos deveriam sentir falta. Todos deveriam se sentir amados. Cultos regulares aos domingos. Né? Domingo é o que? É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Desigrejados muitas vezes gostam de ser desigrejados porque a melhor coisa que acontece no domingo é o soninho. O soninho é ótimo no domingo. Tanto de manhã como à tarde. É maravilhoso. Domingo é um dia que na maioria das vezes aparece um monte de coisa. Aniversário do fulano, né? Bola com os fulanos. Tem um monte de coisa que acontece no domingo. Shows. Tem um monte de coisa que acontece no domingo. É tudo para ser um desigrejado. Né? Imagina a pessoa lá na balada. Na balada não, né? Vamos ver a pessoa no domingo lá no churrasco, alguma coisa assim, né? Você está aqui hoje, e você, sou membro da igreja presbiteriana. Né? Mas domingo, você está aqui, quando deveria estar lá. Tesouraria significa que tem uma visão administrativa e vocês vão ter que tomar conta disso. Fiquem bem de olho nisso, exame de contas, sabe? Aqueles relatórios, toda aquela coisa, quanto entra, quanto sai, como sai. Essa preocupação é fundamental para quem quer viver a igreja. Por quê? Porque é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se desenvolve. É assim que a igreja é. Não dá para ser diferente. Não é? Não dá para ser diferente. Todo o desenvolvimento do prédio, todas essas coisas, não é de um. Isso é tudo de vocês. É tudo da igreja. É a nossa igreja. Igreja local, como Paulo falava, a igreja que está aí em Tessalônica, a igreja que está aí
em Éfeso, a igreja, o que é o povo local e tudo que há lá. Ofícios, hierarquia, né? Por que algumas pessoas querem ser desigrejadas? Porque é muito ruim ter que ter hierarquias. É muito ruim ter hierarquia. Sabe por quê? Nós somos um país, e principalmente o Brasil, que diz que viveu tão fortemente a questão da ditadura. Nós somos um país hoje que está cada vez mais forte isso. Hierarquia não. Porque eu tenho os meus direitos. Eu tenho os meus direitos. Então hierarquia, não. Igreja tem hierarquia. Tem que ter hierarquia. Na sua casa tem que ter hierarquia. Né, dona Clemência? Tem que ter. Tem lá hierarquia? Tem, então. O Vinícius chega lá, pensa que vai fazer o que quer. Aqui para ele. Né? Escutou? Em todo lugar. Como é que é? Pior que ele faz. É pior que... Tá vendo? Aí a mãe vai brigar, a avó defende. Aí a mãe vai brigar. A avó defende. Não tem hierarquia nessa casa, vamos resolver esse problema. Aqui já começa a ter um problema sério, tá vendo? E aí fica assim, Vinícius toma conta. Mas o que acontece é que quando não há hierarquia, vamos imaginar, né? Tem uma hora que não dá para ser tão democrático. Você precisa de hierarquia, você precisa de comando, você precisa de pessoas que possam dizer, olha, não, você está errado, você vai ter que passar por uma disciplina, não tem que fazer isso. Por que desigrejados não querem mais ver igreja? Porque você tem hierarquia, e se tem hierarquia tem disciplina. Tem disciplina. Se você está fazendo alguma coisa que não é coerente com a palavra de Deus, e aí que está essa questão da hierarquia, essa hierarquia até que estes sejam fiéis à palavra de Deus. É o que está escrito na nossa Constituição. Essa hierarquia implica o seguinte, você não faz o que quer. Você não faz o que quer. Infelizmente, você vai ter que ser disciplinado. Está fora da comunhão por enquanto. Então, por que uma pessoa quer ser desigrejada? Porque assim, agora, o que acontecia com o povo lá no tempo de Ageu? Eles achavam que não era o momento de edificar a casa de Deus, cada um fazia o que queria e se preocupava tão somente com a casa dela, com a casa deles. Ofertas, dízimos, uma igreja não sobrevive senão com a questão econômica, que é a questão financeira, isso é crucial também, né? Então, a igreja precisa de crentes atuantes. Sem isso, não dá para termos uma igreja. Agora eu quero que vocês entendam bem a expressão atuantes. Atuantes. Não adianta uma igreja ter no seu hall 80 membros, né, e não termos crentes atuantes. Ela pode ter 80 membros no hall, mas não é igreja. Não é igreja. Esses crentes são desigrejados. Porque para ter crentes, é importante que esses crentes sejam atuantes. Sejam realmente atuantes. Frequentadores, participativos, que se dão, que oram, que se preocupam uns com os outros, que vivem a vida da igreja. Outra coisa, confissões, como a confissão de fé. Não dá para você ter um crente que não conheça o padrão doutrinário de sua igreja. E o padrão doutrinário de sua igreja é o que faz com que ela diga, eu estou nesta igreja porque eu confio no padrão doutrinário dela, porque senão eu não fico nessa igreja. Talvez muitos, se fizessem isso, tivessem um zelo com o padrão doutrinário, talvez não estariam na igreja que estão. Mas eu conheço alguns que falam assim, não, lá eu gosto do louvor, o louvor é tão bom. Ai, o louvor, nossa, me sinto tão bem. Eu levanto a mão, fico lá com a mão levantada, coisa boa assim, aí eu termino. Ótimo. Mas a igreja não se reduz a louvor. Não se reduz a louvor. Você tem que saber o que a igreja acredita, no que a igreja acredita. Porque do jeito que vai aí, a cada momento levantando uma igreja, talvez tenha algumas igrejas que nem tenham mais fidelidade a uma doutrina basilar, que seria, por exemplo, a Trindade. Talvez. Doutrina basilar como a Trindade. Então é perigoso isso. Hall de membros. Uma igreja tem que ter um hall de membros. O que acontece quando uma pessoa começa a faltar muito na igreja presbiteriana? Hall de membros? À parte. Fica separado.
E se continua faltando muito, mesmo depois de procurada, mesmo depois, o que acontece? Separado. Aí excluído. E essa pessoa não teria o direito de dizer eu sou daquela igreja, porque ela não é. Não é. Propriedades, uma igreja precisa disso, né? Uma igreja precisa disso. Está tendo uma questão de desenvolver igrejas hoje em alguns lugares, como condomínios, hotel, tem lugares. Ok, para o desenvolvimento inicial da igreja está ali, mas vai precisar em determinado momento que tenha um lugar específico. Vai precisar que tenha um lugar específico. Começa numa casa. A igreja de São Bernardo começou em 2 casas, que é a casa dos Bergamasques e dos Lales. Começou nas casas. Mas não pode ficar nas casas. Você tem que ter um ambiente específico, onde você tem a liberdade para chegar e entrar, do que um ambiente de terceiros, né? Um ambiente específico da própria igreja. Então, prioridades. Meu tempo já está acabando já, né? Eu acho que já está no final, né? Vai bater o sinal daqui a pouco? 10 minutos. 10 minutos. Então, tá bom. Escolas, seminários, então é isso, tá bom? Um movimento reacionário. A igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados e escândalos e prestado um desserviço ao evangelho. Precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. Esse é o movimento dos desigrejados, né? O que acontece com os desigrejados? Erros, pecados, escândalos, serviços. Então nós precisamos sair da igreja para podermos encontrar a Deus. Nós sabemos que é isso mesmo, pode acontecer de ter esse tipo de erros, esse tipo de problemas, mas nós devemos enfrentar esses erros, devemos enfrentar esses problemas. Erros, pecados, escândalos, tudo isso deve ser enfrentado. E a melhor forma de fazer isso é estando na igreja e não fugindo dela. Não é sair da igreja, mas é estando dela. Então agora eu uso o Nicodemos aqui, né? Ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz assim, está bem pequenininho, né? Ele diz assim, no final fico com a impressão que os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, mais próxima da forma original, pois esta forma original já nasceu organizada e estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Acho que eles querem mesmo a liberdade para serem cristãos do jeito deles, acreditar no que quiserem e viver do jeito que acham correto, sem ter que prestar contas a ninguém. Pertencer a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm autoridades constituídas, conselhos e concílios, significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver ao crivo do Evangelho, conforme entendido pelo cristianismo histórico. Para muitos, isto é pedir demais. Então, eu concordo com o reverendo Nicodemos nesse sentido, né? Só aumento dizendo que alguns que ainda se dizem crentes ou que estão pertencendo a determinadas igrejas estão fazendo a mesma coisa, só que de uma maneira meio sagaz assim, né? De uma maneira muito sagaz. Fulana é da igreja, fulano é da igreja. Aí como é que ele age? Ele vem um domingo, falta 4. Vem mais um, falta mais 5. Vem mais um, falta mais 6. Isso é um desigrejado. E eu creio que está nessa mesma situação aqui, ó. Viver do jeito que acham correto, né? Sem ter que prestar contas a ninguém. Eu não posso controlar o que um crente está fazendo durante a semana. Realmente não posso. E nem é essa a ideia, nunca foi dada essa ideia. O crente tem que ter a responsabilidade de entender que onde ele está, ele é um crente. Mas uma coisa é certa, não adianta ele dizer que ele é um crente, sendo que ele não vive, não respira a vida na igreja. Também está errado. Eu sou daquela igreja. Né? A melhor forma é, pergunte para as pessoas daquela igreja se ele realmente é daquela igreja. Né? Pergunte se é realmente daquela igreja. Porque a vivência em igreja implica numa compreensão de agregar tão forte que você está muito interessado naquela igreja. Como Isaías, eis-me aqui. E está muito envolvido com aquela igreja. O cristianismo sem igreja é uma obra
o cristianismo sem igreja é uma outra religião. A religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência a Cristo. Então, dessa forma, nós podemos fazer aqui uma pergunta, né? E é claro aqui, com certeza, se nós perguntarmos se você é um desigrejado, talvez você vai dizer não. Espero que não, mesmo. E espero que você não se torne um desigrejado também. Né? Porque se perguntar assim, desigrejado é aquele que não frequenta mais igrejas e que ele ainda se considera evangélico. Eu diria que desigrejado é alguém que, mesmo achando-se no espírito da coisa, que é o espírito adorativo da coisa, ele não se envolve e não se detém na obra da igreja. Para mim, era como aqueles lá no tempo de Ageu. Tinha o sacrifício, mas o texto de Ageu é uma repreensão constante para esses crentes, dizendo que eles estavam se preocupando com as suas casas, preocupando com a vida deles, enquanto que a casa de Deus estava em ruínas. Ou seja, não adianta você se preocupar com a sua vida, sendo que você não tem uma preocupação com a igreja. E se não há uma preocupação com a igreja, me perdoe, me desculpe, eu vou ter que dizer isso, você também é um desigrejado. Para que a igreja se movimente, para que a igreja viva, para que a igreja respire, para que a igreja esteja forte, para que a igreja esteja bem, é necessário que você faça parte dela de uma maneira mais dedicada, mais engajada, inserindo-se em muitas coisas que precisam. Graças a Deus nós estamos vendo que aqui isso tem sido claro. A gente está vendo esse engajamento. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: a igreja é um ambiente difícil e complicado, de pecadores. E dentro desse ambiente você precisa ter ânimo para não se tornar um desigrejado. E acho que cabe também aqueles que estão igrejados, aqueles que continuam na igreja, sempre estarem atentos a essas pessoas, né? Porque um desigrejado, acho que não começa da hora pra noite e já para de vir. Começa no jeito que o senhor falou. Vem um domingo, aí falta um, aí vem outro, aí vai faltando dois. E se as pessoas que estão dentro da igreja, se o corpo não começa a sentir aquilo, a pessoa cada vez mais se afastando. E nós sabemos que quando falta um domingo, falta dois, aí fica mais fácil cada vez mais faltar. Né? Exatamente. Então essa atenção, a visita, a conversa, mostrar que você está ali com a pessoa, isso também é muito importante para aqueles que estão dentro da igreja. Né? Essa responsabilidade cabe àqueles que estão dentro. Eu acho que temos duas coisas fortes, né? Primeiro, aqueles que já conhecemos, que são pessoas que até então estavam conosco, que precisam realmente desse carinho e dessa atenção. E alguém fala assim, mas gastar vela com defunto ruim, eu ouço muitas vezes essa expressão. Gente, você também foi defunto ruim. Né? É que a gente sempre olha para o outro e fala, o outro nós nunca somos. Nós sempre somos os melhores. Né? Mas você também foi defunto ruim. Então, você tem que gastar vela. Tem que ter essa preocupação mesmo. Né? Tem que ter essa preocupação. Não podemos escapar das questões legais de uma igreja, né? Não podemos escapar das questões legais. Mas não podemos fazer isso. Então, no primeiro lugar, eu acho que é isso aí mesmo, Vinícius. Tem que ter essa preocupação com aqueles que são os caseiros que a gente conhece. Mas uma coisa também que a gente tem que entender é o seguinte: não é porque alguém diz que é evangélico hoje que você não deva pregar o evangelho para ele. E esse é o outro ponto. Então, você conhece uma pessoa, talvez no seu trabalho, em algum lugar, e aí, como é que tá? Eu também sou evangélico, eu também confesso a fé evangélica. Mas pergunte se essa pessoa está firme. Porque não há... a igreja é a agência do reino. A igreja é essa agência. Ela é muito importante, com todos os defeitos que ela tem. Mas a igreja é a agência. Não estar firme numa igreja é algo muito grave. Digo gravíssimo. Não estar firme numa igreja é algo grave, gravíssimo. Então, se você encontra pessoas assim, elas precisam do evangelho. Elas precisam de alguém para dizer o seguinte: amigão, amiguinha, você precisa mudar. Você está engajado. Fazer parte de um corpo. A Bíblia toda faz isso. São nações, agregados. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Mas aí você já vai para Hebreus 10, 25,
Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quer dizer, o congregar, ele é muito importante. Então, essas decepções que você teve aí, falando para essa pessoa, né? Essas decepções que você teve, elas não podem ser maiores do que o desejo que você tem de ver a casa reconstruída, levantada, em pé e servindo a Deus. Porque é por meio dela que o Evangelho é pregado, divulgado. Não dá para ser diferente. Então essas pessoas precisam do Evangelho. E é aí que entra, pastor. Eu vou falar por mim. E todo mundo sabe que, não sei se eu sou uma desigrejada, uma afastada, uma excluída, o que eu já sou, né? Mas a gente, às vezes, ninguém sabe o problema que a gente está passando. É claro, é o que o senhor fala, a gente tem que estar independente, tem que saber dividir tudo. Mas eu tenho, né, a gente sabe, tenho a minha mãe, tudo. Podem falar, ela usa sempre a mãe dela. Mas é minha mãe, é uma pessoa que precisa de mim. E a gente está em casa, às vezes, as pessoas acham, não vem porque não quer, não vem porque não é isso, porque é aquilo, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Mas ninguém fala assim, você está bem? Você está precisando de uma força? Deus te abençoe hoje, tenha um ótimo dia. Como que está a sua mãe? Como que está a dona Clemência? Sabe? Então, o que eu tenho tido é o apoio de quem? Do meu filho. Ele tem sido uma testemunha, eu estou com 47 anos, eu falo isso perante todo mundo. Ele tem sido uma testemunha viva na minha vida. De me encorajar e de falar, mãe, vamos hoje, mãe. Eu sei que está difícil, mas vamos, mãe, faça esse esforço. Porque às vezes é duro, a gente já está pronta para sair para o culto, está com uma dor forte nela. Domingo passado, acho que aconteceu isso. Ela, filha, eu não vou. Eu falei, eu não vou deixar a senhora sozinha, aqui com diabetes caindo também. Então, muitas vezes falta essa palavra, sabe? Que a gente sente falta. A gente não quer ser paparicada, não quer confete, não quero nada disso, pastor. Mas para quem já teve, igual você falou, já trabalhou, já teve um cargo, já participou até de uma federação, já foi tudo. De repente você se sente assim, tão, não sozinha, porque eu sei que Deus não me desampara. Eu creio nisso. Eu sinto a falta de estar aqui na igreja. Como eu já te falei. Isso que é bom. Eu sinto a falta de estar presente. Isso que é bom. Só que eu já escutei da minha própria família. Você é uma desviada, você não tem direito de abrir a boca para falar nada. Isso machuca a gente. Eu acho que começando daí, a própria família devia falar, o que está faltando aí? Está precisando de uma força? O que está pegando? Que parte está pegando na sua vida? Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Não, eu não tenho isso. Eu me sinto abandonada. Eu me sinto isolada. Meu apoio é a minha mãe e meu filho. E agora, esse chaveirinho que está aí de companhia, né? Então, pastor, é o que eu falo. Isso tudo, a gente está vendo que a igreja está crescendo, a gente está com vontade de voltar, trabalhar, tudo. Mas, às vezes, muitas vezes, falta aquela palavra assim de alguém falar, tá tudo bem com você? Eu entendi. Tô tendo, muito sim, dos jovens que estão indo lá em casa para o Vinícius. Eu tô tendo, eu agradeço a Deus pela vida, sabe, do Mateus, do Davi, do Pão ali, do Neno, entendeu? Da Carol, do Abraão, que não tá aqui, desse menino aqui, ó, tá sendo um exemplo, tá indo na minha casa. Entendeu? Foi um prazer fazer almoço pra eles domingo. Tudo bem que foi uma hora antes, mãe, tá indo só 6 amigos comer em casa. Mas é um tempo que você passa ali de comunhão, que você vai prevendo, que você vai se animando, você vai falando, poxa, o que eu tô fazendo fora da igreja se eles estão aí todos felizes? Então às vezes falta isso, um pouco desse amor, mais. Primeiro eu creio que o lugar de um estudo como esse é para que a gente não seja um desigrejado. Nesse caso, eu não estou vendo uma desigrejada. Né? Você está tendo aí uma série de questões envolvendo aí a sua vida. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço muitas esposas assim. Eu conheço muitas pessoas que, primeiro, elas gostariam de ter essa liberdade. Então, quem está tendo tem que ficar feliz. Né? Porque eu acho que o ponto central do que você falou é que eu desejo isso, eu quero isso. Então, esse é o ponto central. Esse é o ponto mais importante. Coral, sabe? Esse é o ponto mais importante. Isso te qualifica não como uma desigrejada, né?
e nem com uma desviada, né? Isso não te coloca nessa posição. Então não é bom falar isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, né? Esse desejo e esse ânimo de querer estar é o que caracteriza, por exemplo, o que é um amortecimento e o que não é. No caso de Ageu, a gente percebe que eles estavam amortecidos. E amortecidos por quê? Porque eles estavam se preocupando com as suas coisas, com as suas vidas, com tudo ao redor da vida deles, enquanto o templo estava em ruínas. Esse é um detalhe que a gente vê. E é triste. Eu falo que esse é o detalhe do desigrejado. Agora, no caso, por exemplo, de uma situação como essa, é muito comum a gente perceber pessoas assim, né? Que volta e meia, quando a gente visita, aí a pessoa fala, olha, eu tenho isso, tenho essa situação, tenho essa situação, tenho essa situação. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que ela não está vindo por causa de síndrome do pânico. Então agora a gente está encontrando e ela está se esforçando para vir de manhã, porque ela tem medo da noite. Quer dizer, é uma luta, é uma questão diferente, né? Então você tem casos e casos e precisa avaliar cada um desses casos. E acima de tudo, cada um tem que se medir individualmente, né? Cada um considerar. E tem uma expressão muito importante no texto de Ageu, no capítulo 2, que é a palavra considerai. E ele vai dizer o seguinte, o que ele está querendo com isso, considerar? Ele está dizendo assim, pense na sua vida, pense na vida de vocês. Por que as coisas estão do jeito que estão? Pense por que as coisas estão do jeito que estão. E aí ele fala, retornem. Eu acho que, acima de tudo, o crente tem que pensar nisso, o considerar, né? Se preocupar e se avaliar e entender realmente, né, o quanto é importante essa vida em comunhão, o quanto é importante essa vida na igreja. Mas é aquilo que a gente falou, a fragmentação é muito grande, inclusive no convívio em família. A fragmentação é muito grande no convívio de um casal. Não é diferente quando a gente fala, inclusive, de igreja, né? Dona Clemência, ia falar alguma coisa? Eu só ia falar que também a gente sente muito que os problemas de saúde, tem dia que eu não aguento sair da cama. Uhum. E eu sinto falta de visitas. Uhum. Uhum. Não sei porque quando era da outra igreja, da Presbiteriana Independente, a gente fazia muitas visitas. Uhum. Mas que hoje também já estou sabendo que também não está muito indo para frente. Mas hoje, como eu me sinto muito debilitada, eu sinto falta de visitas. Eu vim de uma igreja que eu saía de manhã e fazia assim umas 8 visitas por dia. E quando eu cheguei aqui em São Bernardo, uma das coisas que eu gostava muito que eu fiz assim, eu me lembro que num mês eu consegui visitar todas as pessoas que estavam com o nome lá com os doentes, né? Com os nomes dos doentes. Mas eu me lembro que numa das primeiras visitas foi para o seu Manuel. O seu Manuel, fui fazer a visita para ele. O seu Manuel era um português, pai da Madalena, faleceu recentemente. E a visita era acho que era, sei lá, às 3 horas, eu cheguei 2h30 na casa dele, né? Porque em Ribeirão Pires você chegava nas casas, você não tinha muitas vezes nem que falar, você só chegava nas casas. Aliás, como eu já fiz muitas vezes com vocês, só chegava nas casas. E aí eu falei que ia chegar, acho que umas 3 horas, cheguei 2h30. Ele era uma subida, ele estava lá na casa dele, eu apertei assim, ô, seu Manuel, ele, que horas são? Eu falei, umas 2h30. Então, só falou que veio umas 3, é 2h30. Aí eu falei assim, eu fico aqui, aguardo então chegar até as 3 horas, né? Eu estou falando isso porque está se acabando essa história de receber pastor, receber visitas, né? Então você, Dona Clemência, hoje fazer visita, nós tentamos no conselho fazer um protótipo assim de visitar todo mundo e a informação que nós recebíamos era justamente essa. A pessoa não tinha muito tempo para receber. Hoje nós estamos nessa fase assim, de não ter muito tempo para receber, que não é o caso. Mas nós estamos vendo coisas diferentes acontecendo. Coisas diferentes. Inclusive para receber visita hoje, crentes para receber visita hoje, eu falo que é quase um parto.
porque, não, a casa tem que estar arrumadinha, tem que estar tudo impecável, tem que estar tudo prontinho, tem que estar tudo no jeito. Tá? A pessoa fica estressada para receber uma visita. Receber uma visita hoje é uma coisa estressante. Então nós estamos numa fase diferente, inclusive, para receber visitas. Mas líderes conscientes e membros conscientes entendem que isso é muito bom, porque isso edifica. Isso realmente edifica. Né? Onde você encontra realmente o problema. E muitas vezes algumas falas são retiradas quando você tem isso. Pessoas que não conversam, porque a liderança já sabe. Olha, fulano de tal não está vindo porque ele tem um problema assim, 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 assado. Fulano de tal está nessa situação. Isso ajuda bastante. Visita ajuda. O que me alegra mais é quase todo final de semana que os jovens aqui, os homens, estão muito lá em casa com o Vinícius, ficam brincando lá, fazem pipoca, vão para a cozinha, eles têm essa liberdade. E como lá não tem hierarquia, ele que manda, então dá tudo certo. E ela entra na bagunça deles. É. Eu falo que eu vou dormir e ela deixa. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar eles embora? Não posso. Vocês estão entendendo aí bem, a coisa, né? Estão percebendo. O coração se alegra quando eles estão lá. Porque elas ficam muito sozinhas, né? Uma hora da manhã, não tem problema. Em outras palavras, o que vocês estão dizendo é que vocês estão sendo assistidos, que vocês têm essa participação, a igreja está fazendo isso, está tendo essa atividade no que é com o grupo de jovens. Então, vocês estão vendo uma igreja que está se interessando e se preocupando também. Né? Então, é esse que é o ponto. Agora, cada um deve considerar e ver até que ponto está fazendo a coisa de uma maneira coerente. A fala que mais me alegra é essa. Eu não me sinto bem, eu quero estar, eu desejo estar, eu preciso. Tem impedimentos, né? Tem impedimentos. Por exemplo, esposas que o marido não é crente, a gente sabe o quanto é difícil isso, o quanto é complicado isso. Também a gente deve levar algumas coisas em considerações. Eu até acredito que muita gente sente falta de visita, de atenção, mas a gente também tem que levar em consideração a vida do outro, como o outro, o que o outro faz, ele trabalha, estuda, o que está vivendo, e eu entendo que a dona Clemência está falando tudo. E tem pessoas que eu acho a tecnologia, como a gente tem visto, cada vez nos afasta mais. A pessoa que você liga 1, 2, 3 vezes, às vezes a pessoa vê a ligação, ela não é capaz de te retornar, de te dar. Então acontece, infelizmente acontece. É uma coisa que eu acho que todos nós devemos estar atentos. Às vezes você liga porque você queria uma ajuda e às vezes você liga até porque você queria ajudar o outro. Nem sempre você tem um retorno esperado. De ambos os casos. Poxa, você falou assim, eu queria falar com aquela pessoa porque ela tem uma resposta para me dar, sei que ia me ajudar. E a pessoa não te retorna. Então, assim, eu acho que cada vez, infelizmente, vai ficar pior, né? Porque tem ficado. E esses de desigrejar, o que acontece? Com a tecnologia, a tendência é exatamente que a gente tem que cuidar. Porque às vezes, vamos supor, se a pessoa está doente, isso é ótimo para uma pessoa que fica acamada ter uma palavra ali. Mas outro dia eu fui fazer uma visita para uma senhora, que ela é ex-cunhada da minha irmã da Igreja Batista, ela teve um AVC, uma senhora assídua na Igreja Batista, tudo. E eu saí de lá arrasada, porque foi até no dia, um domingo à tarde, foi eu, minha mãe, ela ficou no quartinho lá sozinha. Eu falei, a senhora não tem uma música, um louvor para colocar? E ela tem 2 filhos, ela ficou sozinha lá. No realmente quarto. Quer dizer, sem poder se movimentar, às vezes o telefone toca, não consigo pegar o telefone. Eu acho que 3 coisas do que você está falando. Primeiro, como a gente se sente mal em algumas coisas que passa na vida da igreja, a gente não quer que o outro passe. Então a gente se coloca no lugar do outro e ao invés de ficar se comiserando, ir atrás e fazer o que a gente deveria muitas vezes fazer, ajudar. Segunda coisa, essa tecnologia. Realmente ela é uma inimiga, muitas vezes é uma grande inimiga. A grande fantasia, tenho 1.200 alunos, 1.200 amigos no Facebook, que é uma grande fantasia, né? Uma grande fantasia. Você se sente querida, você se sente amado, você se sente feliz, né? Por curtidas. Aliás, esses dias o Instagram tirou a questão
né? Teve gente que ficou depressiva, né? Ficou com problemas assim, não tem mais, as pessoas... Por quê? Porque isso mexe com a autoestima. Então nós estamos lidando com a autoestima, né? Então a melhor forma de lidar com a autoestima é fazer com que o outro se sinta bem também. É ajudar o outro. E a tecnologia não nos ajuda nesse sentido. Agora, ser sensível para saber que tem alguém que está precisando é uma das questões básicas da vida da igreja. E muitas vezes ela passa despercebida, porque nem todo mundo consegue abraçar tudo. Mas é muito interessante quando pessoas já começam a se sentir assim, e um começar a se preocupar com o outro. Independente de não ser o líder ou os líderes, mas alguém começar a pensar no outro. A ponto de poder chegar em um presbítero da igreja e falar assim, olha, eu fiz uma visita para fulano, mas eu achei que ela está tão carente, né? Será que você poderia ajudar nisso? Quem está fazendo isso está ajudando o presbítero ou o diácono a fazer uma coisa boa para a vida de outras pessoas na igreja. Mas não nesse sentido de cobrança, do tipo, essa igreja é falha, essa igreja é isso. Nós temos um sentimento muito belicoso, nós temos um sentimento muito mau. São pecadores. Se a gente começar a fazer as coisas, está todo mundo falando. Quem? Fulana. Fulano não é todo mundo. Né? Então a gente começa a ser belicoso nas coisas que a gente faz. E isso que vai corroendo a igreja. Então não olhe para a igreja assim, e essa história de taxar é muito perigoso. Ficar taxando. Fulano é isso, fulano é aquilo. Tomemos cuidado com tudo isso. Essas 3 coisinhas são muito importantes, porque o convívio da igreja implica você ser sensível e lidar bem com essas coisas. Ok? Mais alguém? Então, vamos lá. Não tem um sinal aqui? Faz pé, depois o pé, não? As crianças descendo é o sinal. Mas elas também saem para descer. Então, eu acho que já deu o sinal, né? Então, deixa eu terminar aqui. Lições, tá bom? Primeira lição que eu quero que a gente vá, e eu acho que trabalha bem em tudo isso que a gente já falou aqui. Subjetividade. Quando que a gente vê subjetividade no texto? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é subjetividade. Deus não falou isso aqui. Deus falou que eles deveriam subir e reconstruir a casa do Senhor. Não falou assim, quando der o tempo lá, vocês reconstroem. Isso é subjetividade. O que é subjetividade? É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero. Geralmente, desigrejados, eles são subjetivos. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? O povo não conseguiu perceber isso. Eles deveriam perceber o que a Bíblia estava dizendo. E o que a Bíblia disse era o seguinte, a palavra do Senhor, vá e reconstrua a casa. Vá e reconstrua essa casa. A gente viu isso lá em Esdras capítulo 1. Não é isso aqui, não veio ainda o tempo. Isso é subjetividade, né? Outra coisa, deve existir preocupação com a obra de Deus. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Preocupação com a obra de Deus. Casa estava indo muito bem. Deixa eu dizer uma coisa que me entristece bastante, assim, muitas vezes na vida de uns jovens, e alguns jovens. Começa a fazer faculdade. Logo, logo, alguns jovens aqui talvez passem por isso. Começa a fazer faculdade. Sabe o que acontece? Começa a faltar na escola dominical. Ou seja, começa a fazer uma escola, mas começa a faltar numa das principais escolas, que é a escola dominical. O quanto a gente cresce e se edifica com a escola dominical. Aqui a gente vê que vai se perder na preocupação com a obra de Deus. E aí vem dizer, não, eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho isso. E na maioria das vezes não é uma questão de prova, trabalho e isso. Na maioria das vezes é a questão que alguém consegue ficar 2 horas na frente do Facebook, 2 horas no Instagram, e vai perdendo os seus horários. E de onde tira? Da casa do Senhor. Segunda coisa, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, corre por causa da sua própria casa. Eu tenho certeza que muitas das irmãs aqui, para estar aqui hoje, já deixou muita coisa já preparada e já pronta. Ou já trouxe, né, para estar tudo ajeitado. Não dá, gente. Deve existir uma preocupação com a obra de Deus. Deve existir essa preocupação. O texto de Ageu mostra bem claro isso para nós. Eles falavam assim, eu tenho que fazer... Se preocupavam tanto com as coisas deles. Mas a casa do Senhor, não.
Uma outra coisa que a gente vê também, uma visão comunitária. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Eu acho muito interessante isso. Zorobabel, Josué, líderes, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e à palavra do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado. É a mesma coisa que a gente vê em 1 Coríntios 12:12, uma visão comunitária. A casa do Senhor deveria ser levantada e todos deveriam se preparar para que essa obra fosse adiante. Outra coisa que a gente vê também, oremos por um despertamento. Eu acho muito legal isso, Ageu 1, de 14 a 15. Dá para vocês lerem? Vamos ler então. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus, no 24º dia. Olha que interessante. O Senhor despertou. Depois, você vai ver o Espírito e o Espírito. Olha só que interessante isso. O despertamento começa pelos líderes. É importante que os líderes estejam bem realmente despertos. Depois vai atingir Josué e depois vai atingir a todo o povo. Despertamento. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender aqui. Nós estamos dependentes, e dependentes de oração, para que Deus desperte e para que Deus faça a obra dele. Então, o que aconteceu para essas paredes serem levantadas foi um despertamento, um grande despertamento. E foi daí que a obra começou. E é isso que a gente precisa também, desse grande despertamento. Se tem algumas pessoas que não estão firmes na fé e não estão tão assíduas, a gente precisa de despertamento. E é isso que faz a diferença no contexto da igreja. Pessoas que foram acordadas pelo próprio Deus. A nossa oração é que seja assim sempre na vida desta igreja. E que vocês entendam o quanto é importante a atuação na vida dos crentes aqui desta igreja. Tá bom? Terminamos então. Pelo que eu entendi agora, o povo ali acabou lá, então acabou aqui. Completamos a nossa missão. Que todos nos avaliemos, e percebamos aí se estamos próximos de sermos desigrejados ou se estamos distantes de sermos desigrejados. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu passo a palavra a quem? A ninguém? A ninguém? Então vamos fazer uma oração?